Esse texto, ele se repete também em Mateus e em Marcos. E em Marcos, fala-se que esses 4 homens não desistiram do propósito que tinham. Mas me permita dizer que o evangelista Lucas começa a dizer que foi num certo dia que tudo começou, quando o próprio Jesus estava ensinando dentro de uma casa, pois aquela casa estava tomada de pessoas desejosas para ver milagres do Senhor. E a Bíblia diz que entre essas pessoas havia fariseus, havia mestres da lei. E quando eu falo desses mestres da lei, são aqueles que batem no peito e dizem que sabem tudo. Aqueles que querem ensinar, quando eles mesmos não olham para si e têm a humildade de dizer: eu preciso aprender antes de apontar para qualquer um para tentar ensinar. Porque tem aqueles que, quando ver algum defeito, ele chama em particular e tenta dar um desses como mestre da lei. Conhece alguém que tem essa, ou procura ter essa habilidade? Ele não cuida nem de si próprio, mas quer cuidar dos outros. Quer ensinar aos outros quando ele mesmo não coloca em prática na sua vida. Eles eram conhecidos como mestres da lei naquilo que eles dominavam, mas nas coisas de Deus, enfim, não sabiam nada. Fariseu? Pior ainda. Iam ali e talvez sentado dentro daquela casa no meio do povo dizer: eu estou aqui, mas eu acho que não vai acontecer nada. Esses são os fariseus, aqueles que duvidam de tudo, aqueles que falavam e pronunciavam tudo o que faziam, para dizer que eram os tais. Mas Jesus é aquele que não está nem aí. O que ele tem que fazer, ele faz. Independente se eu ou você não levanta a mão, o que Jesus tem que fazer, ele vai fazer. Porque no meio da multidão há corações abertos, sedentos para receber o milagre do Senhor. Estavam ali todos, casa cheia. E de repente 4 homens pegam um paralítico. E eu não tenho dúvida que era amigo deles. Souberam que Jesus estava ensinando, pois eles agora tentam entrar pela porta principal e não conseguem, porque alguém diz: olha, está lotado, não tem mais vaga, não dá para entrar. E se os 4 homens não tivessem convicção, atitude, eles olhariam para o paralítico e diziam: ó, hoje não dá, mas na próxima, sairemos mais cedo. Procuramos saber qual vai ser o dia, aonde ele vai estar, e vamos dormir na fila. Mas diante daqueles que diziam não dá para entrar, não intimidaram aqueles 4 homens que levavam alguém necessitado naquela maca. A Bíblia diz que eles escalaram aquela casa, subiram ao telhado, abriram um buraco e desceram com aquele necessitado na frente de Jesus. Por um minuto pare e pense. Jesus sabia ou não sabia o que estava acontecendo fora daquela casa? Hein? Sabia. Jesus em nenhum momento olhou para alguns dos seus discípulos e deu ordem dizendo: olha, tem 4 homens lá fora com um homem necessitado, vá até lá, abre um corredor polonês e manda eles passarem. Não, Jesus conta com os que perseveram.
Oh, como Jesus ama aqueles que quando colocam o pé na estrada, eles não recuam. Quando colocam um propósito no coração, ele diz, independente de quem vai louvar, quem vai pregar, quem vai dirigir, eu vou adorar, porque eu tenho um propósito e o milagre vai acontecer. Jesus continua ensinando naquela casa, e me permita dizer que lá fora, um grande alvoroço, talvez alguém que estava tomando conta do estacionamento, posso dizer assim? Me permita conjecturar. Ei, o que vocês estão querendo aí? Não, ninguém vai subir aí não. Não pode fazer isso. Isso não é atitude normal. Esse homem é paralítico, se ele cair do telhado, o negócio vai piorar. Eu vejo os 4 dizendo, olha, chegamos até aqui com o propósito de colocar ele diante de Jesus, e não é essas dificuldades que vão fazer eu parar, que vai fazer nós desistir. Querido, olha, eu não tenho dúvida que tentaram impedir que aqueles 4 homens escalassem o telhado daquela casa, mas independente das situações adversas do momento, aqueles homens não desistiram. Abra um parênteses nessa noite. Quantos desistem por muito menos? Qualquer coisinha que houve já entristece. Qualquer coisinha já é motivo de eu e você fazer beicinho, já é motivo de dizer, vou parar. Meu irmão, Jesus conta com aqueles que está indo, que está prosseguindo, que não desiste, e está dizendo, eu sei a quem eu sirvo e adoro, e nada vai fazer eu abrir mão. A Bíblia diz que aqueles homens conseguiram chegar ao telhado, abriram o buraco e desceram com o paralítico. Jesus continuando a ensinar. A Bíblia diz que aquele homem foi descido. Jesus, vendo tudo aquilo, olhou para o paralítico e disse assim, perdoados são os teus pecados. A casa estava cheia. Aí começa os fariseus cochear em pensamento, que ainda que eu e você não consiga sondar, você não consegue sondar o meu pensamento e eu não consigo sondar o teu, mas o poderoso que está entre nós, ele sonda os meus, os teus, ele sonda o meu, o teu coração, ele sabe quem veio aqui necessitado, ele sabe quem precisa de um milagre para já, ele sabe, a Bíblia diz que ele supre todas as necessidades. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz, perdoados são os teus pecados. Já era motivo para alguns daquela multidão que estava dentro daquela casa levantar a mão e dar brados de vitória. É ou não é? Tem coisa melhor do que pecado ser perdoado? Tem coisa melhor do que ter a certeza que o nome está escrito no livro da vida? Tem coisa melhor saber que Deus está no controle da minha e da tua vida? Tem coisa melhor do que saber que Ele vai na nossa frente abrindo o caminho para eu e você passar? Jesus olhou para ele e foi claro. Começou os fariseus, que adianta? Pecado perdoado, mas paralítico. E eu me lembro de uma certa feita, o evangelista Lucas mesmo. A Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, se eu não estou equivocado, a partir do verso 13, Lucas descreve a cura daquela mulher que tinha um espírito de enfermidade, que por 18 anos ela andou curvada. E ela chegou numa situação muito parecida com essa. Ela chegou numa sinagoga, onde a sinagoga estava repleta de pessoas, e a Bíblia diz que aquela mulher era corcunda,
ela só olhava para o chão, ela não tinha o prazer que eu e você temos de ser eretos, erguer nossa cabeça ao alto, levantar a nossa mão e dar glórias ao Senhor. Ela não tinha esse prazer. Era corcunda, mas ela ouviu falar de Jesus e sinagoga. Chegou lá, sinagoga lotada. Jesus, ensinando naquela sinagoga, avistou aquela mulher e disse assim: mulher, vem até aqui. Depois daquela mulher conseguir chegar até a frente, Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, tu estás livre do teu mal. Olha o que Jesus disse: mulher, tu estás livre do teu mal. E no mesmo texto, Lucas descreve dizendo que na mesma hora, aquele espírito de enfermidade foi embora, mas a mulher continuou corcunda. De novo os fariseus, de novo os mestres da lei. O que adianta? O espírito de enfermidade foi embora e ela continua corcunda. Jesus estende a mão sobre aquela mulher. E a Bíblia diz que ao estender a mão sobre aquela mulher começou a se endireitar. E a Bíblia diz que ela começou a glorificar a Deus. Meu irmão, temos que parar de viver, me permita dizer assim, é eu e você, parar de viver por essas vistas, e temos que viver por fé. Hoje, muitas coisas parecem normal, parecem bonita, mas na verdade são verdadeiros sepulcros, estão podres por dentro. A alegria minha e tua é ter o nome escrito no livro da vida, e sentir a alegria do Espírito de Deus. Hoje, por alguns minutos, paramos em frente ao computador. Entrei para ver uma passagem, pois queria saber se estava tudo ok para viajar. E ao entrar, acabei entrando numa das redes sociais, e de repente a Nilda estava do meu lado. E eu sou bombardeado por cada coisa que só Deus. De repente, alguém chama a atenção, escrevendo algo dizendo: pai Samuel, tudo bem? Tudo bem. Você lembra do José? Lembro, congreguei com ele há muito tempo. Você lembra mesmo? Samuel, estivemos às 2h da manhã na casa dele. Eu já imaginei a temperatura, pois 2h da manhã é a madrugada. E eu ali comecei a ver, começou a escrever, disse: a esposa dele, Samuel, tomada por demônios, me ajude em oração. E de repente a Nilda, começamos a ler e aquela pessoa começou a escrever, e eu disse: meu Deus. E a Nilda disse: mas o que será que está acontecendo? Talvez você está pensando assim: mas quem é? Não, pessoa ativa na igreja, uma pessoa que cantava em grupos, uma pessoa que não estava desviada dos caminhos do Senhor, está ativa, e de repente demônios tomam posse, a ponto que foi embora, mas diz que às 6 da manhã voltou demônio, o esposo preocupado levou ao hospital, mas volta para casa, o demônio toma. Meu irmão, olha o que está acontecendo, o que leva a um servo do Senhor passar por isso, preocupações, tristezas, e vai. E de repente eu disse: meu Deus. E ali quieto, já o meu pensamento elevado a Deus, disse: Deus, só tu pode livrar uma pessoa dessa. Não dá ali uma escrevendo, de repente outro já liga: meu filho tem 18 anos, baterista oficial da igreja sede de São Paulo, um mês que não quer ir para a igreja. O que será isso? Está agressivo comigo, pastor, querendo resposta para algumas coisas que não explode da noite para o dia.
A coisa ela vem gradativamente. E hoje é por isso que eu digo, nossos olhos têm que estar abertos, não esses olhos naturais, porque esses olhos naturais identificam a situação errada, mas não consegue ver a solução. Eu e você temos que abrir os nossos olhos espirituais e começar a minar, ver como é que está a situação. Opa, uma palavra está errada, vamos tentar corrigir isso, o que está acontecendo, porque senão seremos pegos de surpresa. Você sabe que as raposinhas, ela vem, comendo pelas beiradas, como diz o outro. E de repente aquela mãe aflita, o que eu faço? Eu disse, olha, vamos buscar ao Senhor, porque só Ele para dar direção. Mas uma coisa eu digo, isso não começou da noite para o dia. Isso não foi há um mês, isso vem se arrastando por algum tempo. Mas era baterista e só tem, na verdade, 28 dias que ele não quer mais ir para a igreja aos 18 anos de idade. Isso são ataques que sofremos dentro dos nossos templos. São algumas situações, talvez emocionais, vivenciadas fora do templo. E por aí vem situações. Pessoas que se preocupavam, fariseus, mestres da lei. O que adianta estar na igreja e o filho está fora? Tem alguns que falam assim, mas eles não sabem que é por pouco tempo. Eu e você temos uma promessa, que eu e a minha casa, tu e a tua casa, serviremos ao Senhor. A Bíblia nos ensina que devemos perseverar até o fim. E hoje queremos tudo para ontem. Queremos tudo para agora, meu irmão. A Bíblia nos ensina que devemos perseverar. Não é esses olhos naturais. Podem estar dizendo o que quiser de mim e você, mas o que importa é que eu e você estamos perseverando, porque cremos que as promessas de Deus vai nos alcançar. E se as mesmas não nos alcançar, nós não vamos desistir. Porque eu e você não servimos a Deus pelo que Ele faz, servimos a Deus pelo que Ele é. Ele é poderoso, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E Jesus quebra todo o protocolo. Começou eles cochear em pensamento, Jesus olha para eles e diz, o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou pegue a tua maca e ande, vá para a tua casa. Meu irmão, temos motivos de sobra para dar glórias ao Senhor. O meu e o teu nome está escrito no livro da vida. Eu e você vamos morar com Ele. A mão dEle está estendida sobre a minha e a tua família, e a proteção dEle é certa, e o favor dEle é tremendo para conosco. Querido irmão que nos antecedeu estava falando de mar, e quando ele falava a grandeza, eu já me lembrava o que Isaías falava, ou que Isaías fala através do seu livro, da palavra do Senhor, que ele diz que na concha das mãos de Deus, ele mediu as águas. É na concha, é só nisso aqui, meu irmão. Ele mediu as águas, as praias que ele falou, os rios, as nascentes. O nosso Deus mediu as águas na concha da mão. E a Bíblia diz que esta mão, já não é só a concha não, é a mão inteira, com o dedo e tudo, está estendida sobre a minha e a tua vida. Eu não paro e não fico pensando quantos litros são, mas a minha alegria é o tamanho dessa mão, é poderosa. É por isso que estamos aqui dando glórias ao Senhor.
Ah, meu Deus. Temos que ter um cuidado. Estamos dentro do templo, mas há momentos que devemos fazer uma retrospectiva e falar como está a nossa vida diante de Deus. Há momentos que eu me pego, não sei se foi quarta passada ou retrasada, não sei qual foi a quarta. E de repente a Nilda me trouxe a notícia que a irmã do círculo de oração queria que eu pregasse à tarde. E de repente já veio na ponta dos lábios dizer: Nilda, por favor, não vou lá à tarde pregar não. Não adianta eu dar uma de fariseu aqui, que diz estar com uma... E a Nilda disse: Samuel, eu falei e te convidou para ir lá pregar. E a vontade já quase saindo pelos lábios, dizer: Nilda, pelo amor de Deus, não vou não. Ficar em casa, porque à noite tem que ir pregar, ou coisa parecida, não sei se eu fui viajar e voltar. Quando eu me peguei, eu digo: epa, já veio uma retrospectiva aqui dentro. Meu início era círculo de oração. Hoje eu já estou até falho que eu deveria frequentar mais o círculo de oração. Pregava por essa Curitiba toda no círculo de oração. Eu disse: não, vamos lá. E para minha alegria, na hora que colocamos o pé para fora de casa, caiu um temporal. Ai, meu Deus do céu. E olhamos um para a cara do outro. Eu disse: nada vai impedir, Anildo, é verdade, vamos lá adorar o Senhor. Viemos aqui, tinha um grupo até suficiente na sala. E que culto gostoso, eu nunca tinha vindo. Que culto gostoso. Eu já participei do culto na sexta à tarde, mas a quarta eu tinha até... Eu, na verdade, nem tinha conhecimento desse culto, a quarta-feira. Mas para minha alegria tem um grupo orando pela minha e pela tua vida. Às quarta-feira à tarde, oh, coisa boa. Oh, eu e você somos cobertos por um grupo que está orando pela minha e pela tua vida. Porque eu contemplei, de joelho, dizendo: abençoa, Senhor, os teus filhos aqui da tenda do Fazendinha. Aonde você está quarta-feira foi atingido pela oração dos servos do Senhor aqui. Temos que fazer e ver como é que está a nossa vida. Como é que está a minha forma de adoração. Eu só dou glória se alguém mandar. Eu só levanto a mão se alguém mandar, meu irmão. Oh, como é bom ser espontâneo ao Senhor. Como é bom você levantar a mão e dizer: olha, eu tenho motivos de sobra, porque num clima como esse, tu tem me dado o prazer de vestir um casaco, um agasalho para me aquecer. Só o Senhor que faz isso por mim e por você. E a Bíblia diz que Jesus confrontou os mestres da lei e os fariseus, aonde talvez um olhou para a cara do outro e ficaram sem entender nada. E Jesus dá ordem ao paralítico: agora, levante-se, pegue a tua maca e vá para a tua casa. E coisa tremenda, hein? Imagine, aquele paralítico levanta, você consegue ver a face dele? Não, o sorriso, talvez a mão levantada assim, ó. Ele é tremendo, ele é poderoso. Olha, vocês nem precisam ter dúvida, ele é tremendo. Uma palavra dele eu fiquei de pé. E agora estou indo para a minha casa. E eu sei que no meio do caminho vai ter alguns perguntando: oh, você não era aquele paralítico? Eu vou dizer: era. Mas eu encontrei com o Nazareno, com o poderoso, com aquele que uma palavra dele, situações são mudadas. Depois que o paralítico vai, passa pelo meio da multidão naquela casa, a Bíblia diz que todos ficaram atônitos, perplexos, e glorificavam a Deus. Tem um povo que só consegue dar glória se ver o milagre. É assim ou não é? Eu digo em alguns lugares que vou pregar, eu digo: meu irmão, na hora que o paralítico anda, o surdo diz: estou ouvindo, meu Deus, é cadeira voando. É uma alegria na terra que é coisa tremenda. E eu sou um também que vou junto na alegria.
Mas já percebeu, eu e você, quando uma alma vem na frente? Parece a coisa mais normal do mundo. Porque eu tenho comigo que quando o paralítico anda, o surdo ouve, o cego enxerga, o céu fica do mesmo jeito. Paradinho. Mas a Bíblia diz que quando uma alma se rende aos pés do Senhor, há uma grande festa. E diz que dura por 3 dias, meu irmão. Porque o alvo é almas. A Bíblia diz que glorificavam a Deus porque os olhos viram o milagre do paralítico andar. E diz que eles ficaram cheios de temor. O temor desceu sobre eles. Ficaram com temor. Talvez se falavam alguma coisa contra o que estava acontecendo ali, agora o temor desceu sobre eles e agora ficaram temerosos. E diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Querido, quando falamos de coisas extraordinárias, eu e você conhecemos isso bem. Conhecemos ou não conhecemos? Ele tem feito ou não tem feito coisas extraordinárias na nossa vida? E eu digo uma que aconteceu hoje pela manhã, quem acordou cedo. Mas quem acordou às 10 também conseguiu ver. Quem acordou às 11 também viu. Conseguiu levantar da cama, respirar e dizer: "Ei, que tremendo, estou vivo". Teve uns que acordaram cedo e já foram no quarto acordar os filhos, talvez, para irem trabalhar. E o filho levantou: "Mãe, pai, já estou indo". Diz: "Oh, o filho está vivo também". As mãos talvez não levantaram para dar glória, mas já começamos, já pela manhã, a contemplar coisas extraordinárias. E no decorrer do dia, ele fez ou não fez coisas extraordinárias? A Bíblia diz que maiores são os livramentos ocultos, aqueles que eu e você não conseguimos contemplar ou ver. Porque quando o carro freia, quando alguém desvia, quando alguém freia e os carros não batem, diz: "Meu Deus, que livramento". Esse é os visíveis. Mas tem uns que você vai bem tranquilo, um monte de demônio querendo interferir e a mão poderosa dizendo: "Aqui não. Esse aqui é propriedade minha, para bater, para fazer alguma coisa, tem que falar comigo". Só levante a mão nessa noite as propriedades de Deus, por favor. Somos propriedade de Deus, independente da adversidade, meu irmão. Tem milagre para a tua vida, pois a Bíblia diz: abra o teu coração. Samuel, eu estou preocupado. Oh, meu irmão, hoje ainda você pode ver que essa preocupação vai cair por terra. A bandeirinha vai vir na tua mão, as mãos vão se erguer e você vai dizer: "Glórias ao Senhor". Como esse Deus é bom. Como é bom abrir a boca e dar glória para Ele. Como é bom abrir o coração e enrolar a língua com Ele, porque isso não é pregador que faz, isso não é cantor que faz, isso é intimidade de você, de mim com Ele. Por isso que eu digo: aqueles que conhecem e têm motivo, dê glórias ao Senhor. Coisas extraordinárias. Eles reconheceram que viram. Eu e você reconhecemos também que temos visto todos os dias coisas extraordinárias, feitas, realizadas pelo dono da palavra, que é Jesus. Ele é a palavra e Ele é tremendo. Ele nunca, como eu digo, fez apologia de milagres.
Diante daquela multidão, ele não bateu no peito e disse: olha, eu sou Jesus o tremendo. Não. O maior prazer, o maior objetivo dele em curar vidas é para que almas sejam salvas. Aquele paralítico da maca andou, mas diante daqueles que ficaram perplexos, ele entrou com o reino de Deus. E quando ele entra pregando o reino de Deus, não há quem resista, se rende aos pés do Senhor e o nome dele é glorificado. Eu digo que às vezes o Senhor permite a contemplarmos algumas situações, e eu recebo e-mails de situações que, quando eu estou lendo, eu começo a analisar e glorifico a Deus, porque Deus tem me dado grandes livramentos, como tem dado a você também, porque Deus cuida ou não cuida? Os cuidados dele são tremendos para conosco, são ou não são? E vai cada dia melhorar mais, porque quando nós se propomos a fazer mais para Deus, porque às vezes ficamos meio ociosos, para as coisas de Deus muitos ficam obsoletos. Alguém vai até ele e diz: eu preciso de você para isso. Não, deixa eu quietinho aqui. E quando fazemos isso, estamos dizendo não para Deus. E Paulo, quando escreve a Timóteo, a carta de Paulo direcionada a Timóteo, há um momento que Paulo diz a Timóteo assim: olha aqui, Timóteo, se o negarmos, ele nos negará. Mas fique sabendo, Timóteo, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Temos que ter um cuidado muito grande quando falamos não para Deus, porque o maior objetivo de Deus nos chamar é para que nós possamos plantar, para poder colher tudo o que nós plantarmos. Aqueles que plantam na obra de Deus, seja orando, seja jejuando, seja pregando, seja ensinando, seja auxiliando, porque o maior galardão é para quem? É para pastor? Meu irmão, galardão vai ganhar quem trabalha para o Senhor. Não tem jeito. E eu sei que todos nós seremos galardoados pelo Senhor. E hoje muitos já dizem assim: chegar lá já está bom. Eu te entendo em partes, mas como é bom chegar e receber algo a mais, é ou não é? Está satisfeito com o teu salário? Diga para o teu presidente da empresa que você está satisfeito, que não precisa mais te dar aumento. Você tem coragem? Claro que você vai olhar para mim e dizer: não, Samuel. Então não se conforme só em chegar lá, chegue lá, mas também se prepare para receber algo mais que o Senhor tem para mim, para você. Vamos se envolver, vamos procurar, porque muitas das vezes, mas ninguém me dá oportunidade. Querido, podemos fazer aqui, mas também podemos fazer fora daqui. Podemos ou não podemos? Anuncie esse evangelho, diga o que Deus tem feito na sua vida, porque eu sei que vai ter um que vai dizer assim: eu quero conhecer esse teu Jesus, é para agora. Ele vai mudar a tua vida, vai escrever teu nome no livro da vida, e a paz vai reinar no teu lar. Fique de pé, por gentileza.